segmento aqui, tem um grupo que já chegou desde cedo. Vamos fazer a abertura, né, do 7º seminário do Sindicato Nacional da Saúde do Trabalhador Docente. A gente hoje está trazendo como tema desse seminário, né, que foi construído com o GT, né, nacional e com as seções sindicais que compõem esse GT, a temática do acirramento das lutas de classes, né, e a saúde do trabalhador docente. A gente vai fazer composição de uma mesa de abertura. Eu sou Beth, sou representante do Andes, faço parte da coordenação do GT de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria, né? Estou aqui para estar ajudando, né, no seminário. A gente tem a companheira Jaqueline, que também é do GT, que vai estar aqui com a gente, né? E a gente vai chamar uma composição de mesa, fazer uma fala de saudação rápido, e depois fazemos a mesa da noite, que é a mesa principal, ok? Então a gente vai chamar para estar aqui com a gente a Luciana Leandra, que é a presidente da que está nos precedendo, né? Vamos chamar o companheiro Josevaldo Cunha, que vem representando a regional do Andes, por favor. Vamos chamar o Davi Lobão, que está vindo representando o Sinasef, Sintef, acho que ele não chegou ainda, né? O Matheus Henrique, que é o da Uni, né, que está aqui com a gente. E aí, os Franklin, que acabou de abrir a porta, o Franklin Barbosa, que é do CITAB, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Agreste da Borborema. A gente tem mais 2 convidados para a mesa, que é o Lobão, que não chegou ainda pelo Sinasef, e a Alessandra Ximenes, que vem pelo Fórum Estadual contra a privatização da saúde, que acho que também não chegou, né? Mas se chegarem, tem caminho para mim, ok? A gente vai fazer uma abertura rápida, a gente vai passar os companheiros, né, que vieram aqui fazer uma fala de saudação. Podemos começar com você, João? Ou você? Começa? Então tá, então Cunha vai começar e aí a gente passa para o Franco, depois para o Matheus, depois para o Luciano e aí a gente dá o que você quer. Boa noite, companheiras e companheiros, permita chamá-los assim. É uma saudação rápida, apenas para expressar uma situação de contentamento, de reconhecimento, de pertencimento a esse local. Queria, em nome da Secretaria Regional Nordeste 2 do Sindicato Nacional, saudar as representações das várias seções sindicais Brasil afora presentes aqui, do norte ao sul, passando pelo Nordeste, tem representação aqui, seções sindicais, passando pelo Planalto Central, né, indo até no Paraná, nas estaduais, então tem um time muito bom aqui hoje, amanhã e domingo. Dizer o seguinte, a gente está aqui, nós foi um motivo de alegria saber que a seção sindical se dispôs, em contato com a coordenação do nosso GT, Seguridade Social e Assunto da Aposentadoria, em sediar esse 7º Encontro Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora Docente. Então, é isso, nós estamos aqui cumprindo nós, assim, a regional fez, do ponto de vista institucional, formal, fez muito pouca coisa, porque a seção sindical, né, chamou para si a organização do evento. Nós apenas fizemos alguns contatos, né, informais com as seções sindicais. Aqui tem gente de Cajazeira, a companheira Mariana, né, está aqui em Cajazeira, a DUFPB já está com a representação. Foi contatos que nós fizemos nessa direção, né, de reforçar a iniciativa do CG, né, em acolher esse evento. Então esse é o papel de uma regional do Andes, fazer articulações, fazer trabalho de inclusão, respeitando os papéis envolvidos naquela atividade. No caso aqui, a seção sindical e a coordenação do GT de Seguridade Social, em nome da diretoria do ano. Veja aqui o companheiro da CG Patos, Flávio, também aqui presente, né? Foi resultado dessa articulação que nós fizemos. Então tá, que tenhamos um bom seminário, tenhamos uma boa noite de trabalho hoje, um dia de trabalho amanhã, e parabenizar a todas e a todos, e que tenhamos depois de hoje aqui, algumas atividades
culturais complementares, tá certo? Então sejam bem-vindos a Campina Grande, sejam bem-vindas aí a tua cidade de Campina Grande. Amanhã tem um local especial, chama-se Bodega Central, nós vamos visitar para vocês levarem uma boa cachaça produzida nessa região da Serra da Borborema, tá? Boa noite a todos e todas. Obrigada, vou passar a palavra para o Franklin. Pessoal, boa noite. Eu me sinto muito bem quando a gente consegue reunir para poder discutir os problemas do país. E eles têm se acumulado, né? Uma rapidez assim frenética. E não tem sido fácil militar num momento como esse. Mas esse é o melhor momento que se tem para o militante. É um momento que o Brasil precisa de pessoas que estejam dispostas a acreditar que é possível construirmos uma sociedade diferente desta que está posta aí. E a temática desse encontro é muito importante. Eu vi aqui que esses dias nós vamos estar discutindo a saúde docente. E olha só, nós vamos discutir a saúde docente no momento em que a educação se tornou a inimiga do governo, né? Então, assim, imagina que se não era inimiga e os professores estavam adoecendo, você imagina o que vai acontecer a partir de agora. Porque as escolas e as universidades, elas passaram a assumir funções que até então pertenciam a outras instituições. Agora, somos nós, professores, que temos que absorver todas as mazelas da sociedade e dar resultado para a mudança de alguma coisa. E aí eu estava estudando sobre isso, sobre as doenças que têm acometido os professores e as professoras no Brasil, mas esse não é o momento de fazer de se estender nisso. Amanhã, inclusive, vai ter uma mesa só para debater essa questão. Então, amanhã eu acho que é mais pertinente a gente poder ter um momento adequado para poder fazer aquilo que a gente tem visto, vivenciado, inclusive, não só visto. A gente tem visto, ouvido, sentido, e isso, assim, quando a gente consegue viver isso, a gente consegue entender melhor. E a gente consegue ter mais elementos para poder fazer o enfrentamento. E vamos fazer. Tá? Contem com o citado. Agradeço o convite feito por Luciana e extensão de anos, né? E vamos ter um bom evento, vamos sair daqui muito mais fortalecidos do que chegamos. Okay? Obrigado por atenção. O Matheus. Lobão, se você quiser vir para a mesa, nós já te anunciamos. Boa noite, companheiras e companheiros. Queria saudar a mesa, a pessoa da companheira Luciana, tem sido uma parceira de lutas constantes aqui em Campina Grande. Meu nome é Matheus, eu sou estudante de filosofia aqui da universidade, sou diretor de universidades públicas da União Nacional dos Estudantes pelo Movimento Correnteza, e este debate, este momento que nós vivemos de acirramento da luta de classes, como coloca a chamada do nosso 7º encontro, é um momento onde a necessidade de construção de uma unidade da classe trabalhadora, dos estudantes, dos trabalhadores, do povo brasileiro, para enfrentar essa conjuntura é cada vez maior. E nós temos cumprido, nós do setor da educação, temos cumprido um papel de enfrentamento constante no último período aos retrocessos, aos ataques do governo Bolsonaro, que declarou, como o Franklin bem colocou, a educação como sua principal inimiga.
nesse momento onde a educação é a principal inimiga de um governo fascista como esse do presidente Bolsonaro, é um momento em que nós precisamos fortalecer cada vez mais a solidariedade. É um momento onde a juventude está cada vez mais sem uma perspectiva de futuro, sem uma perspectiva do que nós iremos ter pela frente, de perspectiva de trabalho, a questão da aposentadoria com essa reforma da Previdência. E esse é um momento em que cabe a nós, lutadores, militantes, que encaram essa conjuntura como uma conjuntura de enfrentamento, se fortalecer cada vez mais as lutas, cada vez mais entrar no embate na sociedade para fortalecer essa luta da classe trabalhadora contra os inimigos, contra os nossos inimigos, caracterizados no governo, principalmente no governo Bolsonaro. E é muito importante a realização desse encontro, principalmente para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão do que é o adoecimento dessa conjuntura política de luta de acirramento da luta de classe, para que a gente possa tirar saídas desse projeto, saídas dessa conjuntura. E a saída, eu acredito, na minha posição de militante, de lutador, que a saída é a luta, né? Nós precisamos encarar esse processo como um processo de muita luta, de colocar cada vez mais a necessidade de irmos para as ruas, de conquistar a nossa classe para a luta contra todos os retrocessos e que a gente possa construir nesse país um outro projeto de país, uma outra sociedade, uma sociedade mais justa, uma sociedade que coloque que os trabalhadores não possam adoecer diante de cumprir uma função que deveria ser uma função social e não uma função que cumpre de enriquecimento de uma minoria. Então, queria mais uma vez agradecer a companheira Luciana pelo convite, por fazer essa saudação. O Andes é um dos sindicatos mais importantes nessa conjuntura, tem sido, nessa conjuntura nacional, um parceiro, um companheiro muito importante na luta diária, e nós precisamos fortalecer cada vez mais esses espaços e encarar que esse momento é um momento de fortalecer ainda mais a luta do povo brasileiro contra todos os retrocessos que nós temos e que estão se aprofundando cada vez mais. Isso. Passar pelo Lodon, para pelo CEF e pelo Fórum. Outras representações. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos cuidando da saúde, né? Tem que falar alto. Vamos lá, pessoal. Eu queria saudar esse encontro num momento muito difícil que nós estamos vivendo. Este ano, nos institutos federais, nós tivemos mais de 6 suicídios de professores. Esse número é um número bastante alarmante para a gente. E quando você vai verificar o que aconteceu com esses servidores, com esses trabalhadores, com esses professores e professoras, tudo pressão do que a nossa profissão hoje nos causa. Então não é algo qualquer discutir saúde, discutir a doença do docente, discutir as pressões que a sociedade está nos envolvendo a nossa profissão. E é um momento em que a classe trabalhadora brasileira está vivendo uma situação muito difícil. Hoje, quando a companheira Luciana me fez o convite para estar aqui, ela disse: Davi, você é membro da nossa central sindical, né, da Executiva Nacional. Então vai lá e vai fazer uma saudação em nome da central, que a gente é filiado. Eu disse: Lu, eu vou falar em nome do fórum, da central não, porque a minha divergência é tão grande que não dá nem sequer para eu falar em nome da central. Então, o que eu vou dizer aqui, para mim é muito importante. A gente precisa muito de construir a unidade de todos da classe trabalhadora. A gente precisa muito entender que o que nós estamos passando é muito, mas muito forte contra os trabalhadores. Nós estamos perdendo o direito de aposentadoria, nós estamos perdendo o direito de viver, nós estamos perdendo o direito de trabalhar. A reforma administrativa vai tomar os nossos empregos.
vai tomar nossas funções. Se a gente se nivelar ao sonho de quem está no governo, que é ao Chile, as nossas carreiras vão se acabar, vão ser destruídas. As carreiras do Magistério Federal, pela proposta do governo, têm tempo curto de existência. Nós teremos em breve carreiras mortas. Então, a luta contra esse governo não pode deixar de lado qualquer um, que nem mesmo não seja nas nossas trincheiras efetivas, mas que seja capaz de sensibilizar contra o fascismo, que seja capaz de sensibilizar contra a opressão, que seja capaz de sensibilizar contra a fome e contra a miséria. Nós precisamos da unidade de todos. A nossa luta está muito difícil e nós estamos perdendo espaço. Nós não estamos ganhando. Na última quadra histórica, Bolsonaro cresceu nas pesquisas, voltou aos 33%. Isso é muito preocupante. Ele faz a onda da brincadeira, do palhaço do circo, e os donos do circo estão tocando um projeto atrás do outro. Quem está no Congresso Nacional é um ataque atrás do outro. Os parlamentares da esquerda não conseguem sequer participar de um ato na sua cidade, porque se for, acontece uma coisa no Congresso, ele tem que estar lá para estar fazendo um papel de parlamentar. Todo dia é uma medida diferente, é uma medida agressiva contra a gente. Então, companheiros, não é hora de reunir só os revolucionários. É hora de reunir todas as pessoas que humanamente acreditam na solidariedade de classe, na liberdade, na democracia. A nossa luta é fazer uma frente única que nos permita respirar, combater, lutar com o inimigo, que é o inimigo da vida, é o inimigo da liberdade, é combater o fascismo. Ventos bons sopram na América Latina. O que está acontecendo hoje no Chile nos anima profundamente. O que está acontecendo no Equador nos anima profundamente. A volta de Mujica política, com todo o caráter reformista dele, nos anima profundamente, porque se coloca numa luta contra a direita na América Latina. Então, quando hoje eu li uma matéria que Mujica tinha abandonado a sua aposentadoria para voltar para ser um parlamentar, para lutar contra a direita, eu fiquei muito feliz com isso. E estou longe de ser representado pelo Mujica representa. Mas isso é progressivo, isso é muito importante. Então, esses ares que sopram, nós temos que sobrar aqui no Brasil. E a tarefa é o seguinte, pessoal: hoje, 00h, começa a greve de uma categoria que não é tão grande, mas é estrategicamente muito importante no nosso país. Os trabalhadores da Petrobras fazem greve a partir de hoje, 00h. Cercar essa greve de solidariedade, de apoio e da possibilidade da gente construir um Dia Nacional de Resistência e Luta em Defesa do Brasil é fundamental. E a Petrobras, nós sabemos que tem uma relação com a nossa sociedade, com o nosso povo muito grande. Então, que ela sirva de modelo para a gente poder defender o Brasil. A tarefa não é das menores, é muito grande. Muita humildade, muita unidade, muita luta, para que a gente possa construir os nossos sonhos, as nossas esperanças. Eu sou professor do Instituto Federal, um instituto que é hoje considerado uma das melhores escolas do ensino médio do mundo, e está ameaçada de fechar suas portas. Então, viva a luta de resistência do povo brasileiro, pessoal. Obrigada, Lobão. Vou passar para o Luciano. Muito boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o sentimento que nós temos, acho que enquanto diretoria da ADUF, é de, primeiro, a honra, né, de sediar esse encontro nesse ano, nesse momento, né, na conjuntura que nós estamos, e também de gratidão, né, pela diretoria nacional ter, né, enfim, feito o convite, né, e nós aceitamos com muito orgulho, com muito gosto, sediar e fazer desse momento também um momento de mobilização
de reflexão, né, para fortalecer a nossa luta, né? São temáticas, né, todas as mesas, o tema que está sendo discutido e as mesas, né, trazem aí temas centrais, relevantes para pensar a nossa profissão e os desafios que nós temos, né, sempre tivemos e que continuamos a ter, que tem que ser acirrado. E, enfim, também queria agradecer, porque nós já começamos as atividades, né, a professora Viviane já esteve hoje à tarde, enfim, coordenando a oficina de teatro oprimido, agradecer a ela por ter, né, enfim, propiciado esse momento importante de reflexão e agradecer também, enfim, a todos os funcionários, colegas que estão colaborando e queria, assim, brevemente mencionar que nós temos aqui vários membros da atual diretoria da UFCG, né, além de mim, o professor Irelânio, atual diretor-secretário, a professora Ângela, que inicialmente era suplente, mas virou titular, né? O professor Tiago Wazawa, que é diretor social, nossos secretários adjuntos ali, a professora Ranoel, do campus de Sumé, a professora Francinalva, do campus de Cuité, o professor Reginaldo, do campus de Souza. Então, tem boa parte da diretoria aqui presente e dizer do orgulho, né, de ter feito parte dessa gestão que está acabando agora no mês de novembro e parte dela está se propondo aí a continuar na luta, né? Parte dessa diretoria está se colocando aí numa nova, enfim, estamos formando aí uma nova proposta de gestão, né? Enfim, vai começar agora o processo eleitoral da UFCG, vai ser no dia 20 de novembro a eleição. Então, só para dizer que a gente está vendo um momento político, acho que os colegas pontuaram muito bem, muito difícil, né? Mas que também abre muitas possibilidades, né? A gente tem que perceber que no meio de todos esses retrocessos, a gente já viveu períodos também muito difíceis na história do país, conseguimos superá-los e não é agora que a gente vai desistir. Então, a gente precisa recobrar forças, acho que a dedicação e o estudo são fundamentais, então esses momentos de debate são muito importantes para a gente se fortalecer e elaborar estratégias de resistência. E, enfim, dizer que o nosso sindicato foi também fundado num momento político extremamente árduo, né, da nossa história. Então, a do UFCG mesmo, né, vai completar 42 anos, acabou de completar 41 anos de existência nesse mês de outubro, no dia 3. E, enfim, né, um momento muito difícil da política brasileira, em 1978, mas onde se reacendiam as esperanças, né, onde o povo trabalhador, enfim, tinha, né, em mente aí uma ruptura, claro que com todos os problemas que nós sabemos, mas que, enfim, foram de fundamental importância para a conquista de uma série de direitos que estão na nossa Carta Magna, né, e direitos esses que hoje estão sendo ameaçados e que a gente precisa lutar para defender, né. Então, a luta contra a Emenda Constitucional 95, ela é central, né, nesse momento, e a luta também contra o acirramento desse neoconservadorismo, né, que tem relegado a ciência em um lugar secundário, em nome do fundamentalismo religioso, em nome, enfim, de uma série de crenças aí que acabam... Não tem como a gente não ser inimigo de um governo como esse, né? Não tem como ser diferente, porque um governo, né, que se pauta na mentira, na fake news, né, e que está aí eleito graças a uma grande trapaça, né, eleitoral, é preciso também aqui colocar a importância da gente lutar também pela liberdade de Lula, né, porque é um preso político nesse país, então a gente não pode deixar também de lado essa questão, né, nesse momento. Enfim, e as várias lutas, né, Marielle presente também, né, sabemos que esse governo aí tem uma parcela, né, assim, de responsabilidade com relação a esse assassinato, enfim, e todo esse obscurantismo que tem permeado a nossa sociedade, mas a gente, com certeza, estamos aqui juntos, unidos, porque acreditamos que é possível construir uma sociedade melhor, né? Um país mais justo e mais democrático. Então, que a gente possa ter um bom encontro que nos fortaleça nessa luta. Obrigada. Obrigada, Luciano, né? Acho que as falas da mesa, né, contribuem muito, né, e fortalecem, né? Acho que foi acertado, né, a gente construir o 7º encontro, né, o 7º seminário de saúde do trabalhador docente, trazendo essa temática, né, do acirramento da luta de classes e
os desafios, né, que temos enquanto docentes, né, nas questões da nossa saúde, né? Acho que hoje a gente vive na universidade, eu acho que não só na universidade, né, em toda a educação pública brasileira, um ambiente de muito adoecimento, né? Na universidade, a gente falava, as pessoas os docentes estão adoecendo, pela própria disputa, pelo próprio encerramento, né, o desmonte, a precarização do nosso trabalho, a intensificação. Os discentes, porque cada vez mais a gente tem menos políticas, né, de assistência estudantil. Os nossos técnicos administrativos, a minha universidade agora está obrigando os técnicos a fazer 40 horas e isso tem sido de um adoecimento absurdo, né? E os terceirizados, né? Então, assim, criar esse espaço que a gente possa fazer uma boa discussão e pensar como que a gente enfrenta e como a gente resiste, né? E como que a gente produz, né, um ambiente que seja alegre, que seja encorajador, né? Acho que hoje a gente começou o evento fazendo uma oficina à tarde, pensando um pouco no adoecimento docente. A gente trouxe até o produto final da nossa oficina, porque a gente quer dialogar durante todo o seminário, né, com essa temática, né, e com o que a gente conseguiu produzir na oficina. Acho que isso foi muito bom, né, foi muito importante para a gente, né? Então, assim, enquanto coordenação do GT, né, acho que eu e a Jaque, que está ali, que daqui a pouco ela vem para cá, para a mesa também, né, queremos, assim, agradecer muito, né, vocês de Campina Grande, né, da seção sindical que estão nos recebendo, né, agradecer a todo mundo que veio, né, de todas as seções sindicais, que entende que esse momento é um momento extremamente importante para a gente estar junto, estar unido, estar se fortalecendo e criando, né, estratégias e muita força para ir em frente e defender aquilo que eu acho que todo mundo aqui, né, tem como princípio, né, de acreditar que a gente pode ter uma sociedade igualitária, que a gente pode viver num ambiente onde todo mundo tem os mesmos direitos e que saúde e educação é algo que faz parte da nossa vida e a gente não pode deixar de lutar por ela para que todos tenham acesso, né? Então, assim, bem-vindos, né, a esse seminário, que a gente sai daqui bastante fortalecido, né? Agradecer os companheiros que estiveram aqui na mesa, né? E aí a gente vai desfazer a mesa e já vai chamar a mesa, né, de hoje à noite. Nós vamos falar do desmonte do SUS e o papel da universidade na defesa da Seguridade Social, né? Nós vamos chamar para compor a mesa, né, a professora Ana Paula Muriel. A professora Ana Paula é lá da minha universidade, da Universidade Federal Fluminense, professora da Escola de Serviço Social, né, veio aqui contribuir para o nosso debate, é uma militante nossa, companheira lá, né? E nós vamos chamar a professora Jaqueline Lima, que é do nosso GT, né? Professor Antônio Gonçalves, que viria para essa mesa hoje, né, o nosso presidente, mas nós tivemos um chamado de uma reunião em Brasília hoje, que era extremamente importante que o Antônio pudesse participar, né? E aí não tinha como ele participar da mesa e chegar aqui em Campina Grande no horário da mesa. E aí a companheira Jaqueline assumiu a tarefa, né, de estar aqui na mesa fazendo o debate com a Ana Paula e trazendo um pouco, né, para o nosso debate como é que tem sido as nossas lutas no âmbito do Sindicato Nacional. E a Luciana, que vai estar aqui com a gente, cadê a Lu? Acho que ela foi lá no... A Luciana vai estar aqui com a gente na mesa também, secretariando e coordenando a mesa comigo. Ok? Como é que eu vou fazer? Com a Ana Paula? Então, nós vamos começar com a Ana Paula. Podemos dar o quê? 20, 25 minutos? 20 minutos? Ó, cara, já sei que vai querer falar 50. Fala, Ana Paula. 40? Não, eu já aviso em 30, se você precisar mais, você fala, eu te dou mais 10, ok? Então, nós vamos começar com a Ana Paula, depois a gente
passa para a Jaqueline, e depois a gente vê o tempo, né? E aí a gente vê quantas falas a gente pode estar abrindo, né? Porque a gente não der conta do debate hoje, né? Porque está todo mundo cansado, muita gente chegou de viagem, teve a galera que ficou na oficina. A gente também pode, porque eu acho que as mesas elas vão se falar, né? Entre elas pela própria temática, e aí a gente amanhã, né, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, a gente pode dar continuidade a esse debate de hoje, se a gente não der conta dele pela hora, ok? Pode ser? Então vamos lá. Obrigada, Ana Paula. Boa noite, gente. Vou até começar meu relógio aqui. Não, olha só. Calma, acho que pode, Cláudia, pode se posicionar. Cláudia me dá um apoio ali se for necessário. Bom, primeiro eu queria cumprimentar vocês, meus colegas, companheiros de luta também. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para a gente dar um pontapé nessa conversa. Na verdade, assim, me deram uma ementa, né, que eu precisaria de um curso de 60 horas, de um semestre para poder dar. E até 40 minutos agora estão querendo cortar metade. Então, assim, realmente, tudo bem, né? O cenário já é desafiador, né? Então, enfim, mas vamos lá, né? A gente está aí na luta, né? E aí a gente, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Aí a gente conversa. Enfim. Então, na verdade, assim, a minha fala, ela ficou mais centrada na questão da seguridade social, né? E aí na emenda que me deram eu vou ficar centrada mais na questão da concepção da seguridade, no orçamento da seguridade e na discussão de como é que ela tem um papel central hoje no ajuste fiscal e na disputa pelo fundo público nesse contexto de financiarização brasileiro, ok? E aí, principalmente nesse contexto mais recente, não vai dar para trazer toda a história brasileira da seguridade, desde a Constituição, enfim. Eu vou tentar fazer um resgate, então ficou um pouco isso. Mas primeiro eu queria, além de fazer, né, uma saudação, né, aqui ao nosso sindicato, eu também quero prestar a minha solidariedade ao povo nordestino e ao povo da Paraíba que vivem essa crise ambiental e repudiar esse descaso do governo, né, em meses e não tomar uma atitude para isso, né? Assim, eu acho que queria deixar isso aqui registrado. E aí começar dizendo o seguinte, uma coisa que eu acho que é importante demarcar, né, a questão do acirramento da luta de classes. Hoje o cenário, né, eu acho que é importante porque é um cenário que a gente está marcando aqui, a defesa pela seguridade, né, nessa mesa, e o cenário que essa luta se dá, ele não é estático. O cenário e a luta também, ela muda, né? Então, o cenário que se desenvolve hoje, né, ele é distinto do cenário que... Então, ali tem alguns pontos que, não sei se eu vou dar conta nesse tempo, mas depois a gente pula, a gente não tem prejuízo ali. Então, esse cenário, ele é distinto daquele que as lutas de classe desenvolviam, né, nas últimas 2 décadas, né? A gente falou até aquilo que vocês falaram na mesa. Então, se esgotou aquilo que a gente conhecia como conciliação de classes, né? Ou democracia de cooptação, enfim, aquilo que vinha com Lula, com o PT. Porque essas medidas que foram adotadas pelo Lula, né, e pela Dilma, enfim, não foram capazes de conter, né, aquelas consequências da agudização da crise econômica que começou em 2008. Então, e nem foram suficientes para impedir o golpe de 2016. Então, desde junho, né, embora o PT tivesse controle ali sobre alguns setores mais organizados do trabalho formal, ele não tinha essa capacidade mais de dirigir e controlar alguns massivos setores mais precarizados, né, que colocavam aí, se colocavam contra ou se manifestavam contra algumas medidas de austeridade. Então, capitaneado aí pelo PT, pelo PSDB e pelo PMDB, né, e parcela da imprensa, enfim, grande mídia, parte do judiciário, parte da classe média. Então, o golpe alimentou uma onda conservadora, né, sem precedentes na nossa ainda jovem democracia, né, considerando aí a década de 80.
E aí a gente tem o Temer, né, que vai tomar várias medidas conservadoras, cortar verbas de vários programas, enfim, eu não vou falar aqui, mas enfim, extinguiu mulheres da liderança de ministérios, cortou vários avanços que eram da proteção de crianças e adolescentes, questões de licença ambiental, enfim, mudou a legislação trabalhista, muitas de teor regressivo. Né? Então, esse cenário ele vai refletir aí, né, o reforço de uma visão muito moralizadora no que se refere a como lidar com a questão na área social, né, que vão responsabilizar muito o individual, né, cada um de nós pela sua própria proteção e bem-estar. Né? Então, é como se, bom, você é o responsável pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua proteção, então você pague por esses serviços. Então, por exemplo, no caso da saúde, se você adoecer, você vai lá e busca e paga o serviço em todas as áreas, inclusive previdência, etc. Então, essa visão é uma visão que ela já vem sendo construída desde o início aqui do neoliberalismo, ou seja, no governo lá do Collor, por exemplo. Então, de certa forma, a Constituição de 88, né, ela trouxe avanços, né, no campo dos direitos sociais no Brasil. Então, como esses avanços se processam? A saúde, a previdência e a assistência, elas formaram um tripé na Seguridade. O que significa isso? Né? Quando se associou essas três políticas, então tá, pegou coisa que já existia e mudou a gestão. Não foi só isso. Né? Pela primeira vez, né, além da questão da habitação ter virado direito, que não era, né, ou seja, a questão da habitação passa a ser também uma questão importante para salvaguardar a vida. A questão da habitação, quando vira direito, é importante, ou seja, para você ter saúde, é importante você ter um lugar legal para viver. Essas questões, a saúde, ela passa a ser entendida assim, bom, não dá para ter só uma política de saúde. Ela tem que estar dentro de um escopo maior de condições de vida. Então, tem que estar associada a um conjunto de ações para além dela mesma. Isso também foi pensado para assistência. Não dá para só combater a pobreza e a miséria. Aí a gente faz o quê? O cara, beleza, não está mais com fome. Aí fica só ali? Não. Ele tem que ter casa, o cara tem que ter educação, o cara tem que ter uma pensão, o cara tem que ter trabalho. Então, há um conjunto de direitos associados aí. Essa ideia de um sistema de proteção é que vem associado a essa ideia de seguridade. Então, a questão que vem nessas propostas regressivas, que vem no início dos anos 90, que não é algo novo, que vem agora, né, com o governo Temer, enfim, vem desde o governo Sarney. Assim que a Constituição foi aprovada, começaram essas medidas regressivas. Então, qual é a ideia que está por trás disso tudo? Né? Uma ideia de que as demandas sociais não cabem no nosso orçamento. É muito caro. Então, os defensores dessa ideia, né, e aí muitos se associam a essa ideia do neoliberalismo, do Estado mínimo, eles tiveram êxito nesses esforços de conduzir a um consenso. Ou seja, precisamos estabilizar a dívida, precisamos alterar esse pacto que está lá na Constituição, e foram reformando, né, a Constituição. Principalmente acabando com essa lógica mais geral de proteção, saúde, de direitos, enfim. Então, hoje, né, mais recentemente, se abre a oportunidade para que esses setores mais conservadores concluam esse trabalho, né, que buscaram fazer desde o final da Constituinte. Um importante ataque foi realizado com a emenda constitucional 95, do teto dos gastos, do fim do mundo, enfim. Né? Porque quando ela cria um novo regime fiscal, né, e congela as despesas primárias por 20 anos, e as despesas não primárias, ou seja, com a dívida, fica livre, o que acontece ali? Antes, mesmo com o superávit primário, ou com a desvinculação de receitas da União, como a gente vai ver, a gente tinha uma margem de manobra de negociação, de disputa pelo fundo público com as políticas sociais. Ia lá, tinha data para LDO, tinha data para lei orçamentária anual, tinha as conferências, tinha os conselhos, ia para o município, lutava. Agora, com o teto do gasto, ficou praticamente impossível. O que acontece? Na verdade, desde essa mudança, a gente luta muito mais no sentido de garantir os percentuais,
né, do que agregar mais despesa. Então, os gastos com as políticas sociais ficaram muito congelados, então a gente já perdeu muitos recursos, como a gente vai ver, se der tempo, senão depois do debate a gente vê, depois eu passo as fontes para vocês. Já ocorreram perdas e tem previsão de ocorrerem muito mais perdas daqui para frente. Tá? Então, esse foi um terreno preparatório para a fase que a gente se encontra hoje do governo Bolsonaro, desses 10 meses de horror, né? Enfim. Então, alimentado por esse golpe de 2016, o avanço do conservadorismo aí, verde e amarelo, né? Capitaneado pela burguesia, parcelas da classe média, levou à eleição ano passado desse governo ultraliberal na economia, ultraconservador nos valores, no social e nos costumes, autoritário na política, na perseguição às lutas sociais, com um avanço ainda mais acelerado no ataque aos direitos sociais. Então, isso tem sido traduzido em ações que se dirigem à criminalização dos movimentos sociais que lutam e resistem, em perseguições ao pensamento crítico e da produção de conhecimento, que possa revelar qualquer traço que questione a visão de mundo conservadora que eles tentam impor. Temos ido às ruas para defender as universidades e institutos federais, que além de sofrerem com as instabilidades, né, contingencia, corte de bolsas e auxílios, também vai ser atacada agora pelo Futures, que a gente está resistindo, que escancara as instituições para uma privatização e limita a autonomia das nossas instituições. Então, o ataque às universidades expressa o desprezo que esse governo possui em relação à importância da produção do conhecimento e da ciência. Então, a presidência e o seu clã, nesses primeiros 10 meses de governo, questionam, negam, censuram dados de importantes órgãos e institutos de pesquisa. Né? Então, em meio a essas confusas declarações, enfim, que a gente vê aí nas entrevistas, né, eles vêm aí vilipendiando, fazendo a pilhagem de direitos fundamentais da classe trabalhadora, né, mercantilizando vários direitos. Enfim, vendo aí a reforma da Previdência, uma contra-reforma, o ataque que houve aí aprovado essa semana, e a própria reforma trabalhista desse ano, a MP 881 de 2019. Temos visto também as investidas constantes, né, do governo sobre as lutas contra as opressões, a minimização dessas lutas, exaltação do machismo, da homofobia, do racismo, enfim, um aumento da violência na vida cotidiana. Enfim, temos de um lado a agudização da crise brasileira, acompanhada de altas taxas de lucro do setor rentista. Então, veja bem, a crise, mas o setor rentista, bancário e financeiro, está tendo muito lucro. Ao mesmo tempo em que vem ocorrendo severos cortes nas políticas e benefícios sociais. Tanto que, veja bem, em 2017, 26% do orçamento foi só para a rolagem da dívida. Dos 183 países no mundo, somente 4 pagam tal montantes à dívida. O Brasil é um deles. No que se refere, por exemplo, à assistência social, entre 2016 e 2018, depois da PEC do teto dos gastos, houve um cancelamento que somam 10 bilhões de reais, ou seja, 5 milhões e 700 mil pessoas perderam benefícios, né, entre Bolsa Família, Auxílio Doença e Auxílio Invalidez. Em torno de 5 milhões de pessoas foram só do Bolsa Família. Então, a expectativa é que até o ano que vem, mais 20 bilhões de reais sejam cortados em benefícios nesse campo. Então, é importante considerar que esses números, né, diante das condições socioeconômicas do nosso país, ou seja, elas não são conjunturais, elas são estruturais, são históricas, né? Ou seja, por exemplo, segundo dados da última PNAD, 60%, que é de 2016, 60% da nossa população depende de renda que não é proveniente do trabalho, ou seja, mesmo quando trabalham, precisam complementar a renda, né? Enfim, então a Seguridade Social, ela é uma peça fundamental nesse processo de ajuste fiscal, e ela sendo destruída, a gente ainda estava conversando com a Jaqueline, a gente ainda não tem noção da profundidade dessa reforma da Previdência. Eu pelo menos não fiz um estudo profundo do que foi aprovado agora, tem coisas que não foram no projeto original, mas tem coisa do projeto que mudou, enfim. Mas se a Seguridade ela é destruída, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Diminui direitos e custos da mão de obra para os empresários. Então, eles têm os seus custos, beleza, vou gastar menos e produzir mais. E
O dinheiro que é gerido pelo INSS hoje, que gira em torno de R$1 trilhão, também é repassado para o setor privado, como fundo de investimento. Então, é sobre esse chão aí de contradições que a gente tem que seguir resistindo, lutando, né? Então, vamos tentar passar para dar algumas pistas aí, né? Estou com 14 minutos. Vamos lá. Aí eu me apavoro. Aí eu fico tensa. Enfim, então, alguns elementos da seguridade. Eu queria só chamar a atenção que, originalmente, né, lá na Carta de Vitória, a Seguridade Social, ela é historicamente, né, no mundo todo, né, teve experiência de construção da seguridade. Dessa ideia de um socorro, né, de um... Enfim, aqui no Brasil, trata-se de um sistema que ele, na verdade, né, vem para tentar combater uma herança social de desigualdades históricas, né, de um passado que foi colonial, escravista, patriarcal, de um capitalismo dependente, que, enfim, onde essas desigualdades históricas e opressoras se associam a uma exploração que é redobrada, né, ou, como nos diz o Florestan Fernandes, uma sobreapropriação ou uma expropriação. Né? Porque a gente tem a transferência de valor nossa para as economias centrais e a gente tem que dar conta de trabalhar para a nossa burguesia também. Então, é esse padrão dual aí, como eles chamam, né? Então, o fundamento da seguridade, como em todo o país, é uma solidariedade coletiva, né? Uma ideia de que, bom, essa responsabilidade por isso tudo que está acontecendo aí, não, né, se eu estou adoecendo, a culpa não é minha, porque eu não me cuido bem, né? Porque a gente vive numa sociedade que não é só o trabalho que nos cansa, a sociabilidade ela é prejudicial, né? Esse trabalho é um trabalho alienado, é um trabalho que é meio de vida, né? O Marx diz isso na crítica ao programa de Gotha, o trabalho é um meio. Quem se realiza, eu me realizo nesse trabalho, é uma exceção. A maioria, as grandes maiorias, trabalham para poder sobreviver e vivem muito mal e se adoecem com esse trabalho, trabalhando horas. Então, a realização de si mesmo, né? Então, assim, você trabalha e depois você vai para casa, agora eu vou viver, agora eu vou sentar aqui no meu sofá e vou ver minha família, né? Então, é uma sociedade que adoece, né? Enfim, então a ideia de uma solidariedade coletiva, das caixas, vem justamente de uma experiência de resistência dos trabalhadores, né? Então, por isso ela também é tão atacada, né? Não é uma experiência individual. Então, é justamente aqui essa diferença, o último ponto, entre seguro e seguridade, né? Isso está sempre em questão quando entra nessa disputa política pelo governo. O que é o seguro? O seguro é um contrato individual, né? Igual a gente faz o seguro de carro, enfim. Então, afirma a existência de um direito pessoal do contribuinte como um consumidor, como um afiliado. Então, lhe garante um benefício futuro em relação à proporção da sua contribuição. Como é que isso é calculado? Um cálculo atuarial, matemático, segundo o cálculo de probabilidade. A seguridade, lógico que ela tem uma base matemática também, tem uma certa idade, cada país, né, vai lá com as suas particularidades culturais e tal, tem uma base etária, etc. Tem um cálculo, mas não é só isso que conta na seguridade. Tem as lutas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras daquela determinada formação socioeconômica, que também vai, né, colaborar para determinar aquele padrão daquela seguridade ali, daquele conjunto de direitos e benefícios recebidos na área da saúde, da previdência, da habitação, da assistência, da educação, que vão compor aquela seguridade. No nosso caso eram 3 políticas, mas em outros países eram outras coisas. Bom, então, por exemplo, o esquema de seguro existiu um país, foi pensado para países que eram perfis econômicos muito homogêneos, mercados de trabalho muito formalizados, o que não é o nosso caso. A gente sabe que essa não é a realidade do nosso país, é mercado informal, enfim. A única coisa que assim, materializada na Constituição, né, que realmente prescreveu a seguridade, foi o seu orçamento. O restante foram princípios. A Constituição não definiu concretamente como a seguridade ia funcionar, né? Foram princípios, universalidade, equidade.
vai ter a política de assistência, mas também não disse, a política de assistência funcionada, deu princípios, deu o que era direito, assistência, né? Então, a única materialização concreta, diz assim, olha, como vai ser o seu orçamento, o seu financiamento. Então, e outra coisa, ela deu garantia de identidade própria a esse orçamento. Por quê? Porque era justamente, quer dizer, por que dar um orçamento próprio e não colocar dentro do Orçamento Geral da União? Já tinha um Orçamento Geral da União, né? Que era para garantir a autonomia desses recursos e que ele fosse gerenciado com controle da população, com controle popular. Então, veja, para quê? Né? Para que não ficasse subordinado à política econômica. Não ficar subordinado a, digamos assim, como hoje, ao pagamento de juros da dívida. Né? Então, essa lógica de financiamento foi uma lógica de financiamento que ampliou os recursos, diversificou as fontes de financiamento para poder caber um sistema de proteção mais amplo. Era perfeito? Não, não era, tem vários limites, depois a gente pode conversar. Né? Era híbrido, não dá conta de uma série de coisas, mas estava lá. Para a nossa história, foi um passo interessante. Cabia uma série de elementos aí. Inclusive, quando a gente fala em intersetorialidade, era uma gestão intersetorial proposta para essas políticas. Né? Bom, então, cabe para a gente finalizar. Receitas e despesas da Previdência, Saúde e Assistência passam a integrar um orçamento, né? Com várias receitas diversificadas. Bom, o que acontece? Desde o início dos anos 90, essas políticas não integram uma coisa única, elas têm caminhos diferentes. Né? Tomam rumos diferentes, se separam, e aí também isso acontece do ponto de vista do financiamento. Então, o orçamento da Seguridade se tornou letra morta, nunca foi implementado. E desde de 88, nenhum presidente implementou o orçamento da Seguridade. Né? Isso significou um retrocesso, por quê? Né? Para a gente ter uma ideia, o que significou a Previdência? A Previdência passou, então, a ser, de novo, o que sempre foi, historicamente, a vida da Previdência, que é: Previdência é benefício da folha de salários. Só que chegou nos anos 80, né, na ditadura já viu que aquilo era insuficiente. Criaram PIS, criaram PASEP, tudo para poder complementar o pagamento da folha de salários. Nos anos 80 já viu que aquilo era insuficiente por causa da crise da dívida. Aí, quer dizer, chega nos anos 90, volta a ser. O que ia dar? Déficit. Não é fechar a conta. E o que acontece? Aí vem todo mundo com aquele discurso. Carga tributária está elevada, ineficiência do governo, rombo previdenciário, qual é a solução? Reforma a Previdência, corta gastos, privatiza. Desde o início, esse mesmo, a gente já conhece, né? Isso tudo vem dentro de quê? De um pacote de ajustes estruturais, que vocês já conhecem também, FMI, Banco Mundial, com várias propostas para reformar a Previdência, para privatizar a saúde. A gente precisa melhorar a gestão. Jaqueline vai falar, enfim. E o plano real aí passa a ser o centro das atenções. Tá? Mas se a gente observar o seguinte, se a gente fizer os estudos sobre o orçamento da Seguridade, e a gente pegar exatamente o orçamento da Seguridade e colocar ele como está na Constituição de 88, ele é superavitário. O que é superavitário? Sobra recurso. Paga todas as suas despesas e ainda sobra recurso para ampliar o sistema. Né? E para onde vai esse superávit? Né? Aí está ali. Desvinculação de receitas da União. Pode passar, que eu acho que tem uns números aí. Eu fiz só um pouquinho. Foi muito, hein? Valeu, foi longe. Ali. Já está nas outras duas, mas já está acabando. Então, a DRUA, Desvinculação de Receitas da União, ela é criada em 94, um acordo com o FMI, ainda no governo Itamar, vai para o governo FHC, desde então existe. Então, o governo desvinculava 20% de tudo que sobrava, né, da superávit da Seguridade, e usava como bem quisesse. Né? Aí o que acontece? Num contexto de crise mundial, mais recente, 2008 para cá, o governo brasileiro vem endurecendo essas medidas, né? Vem adotando novas medidas. Por quê? Porque essas medidas anteriores, não só a DRU, mas existiam várias outras medidas, então, o que eu estou centralizando mais no caminho para a gente seguir,
elas se tornaram insuficientes para assegurar os superávites primários, enfim. As transferências de valores para fora, nos patamares necessários, em ritmo, grau, enfim, para remunerar os papéis, ações, títulos e transferir valores dos detentores de títulos, que a maioria é não residente no país, são bancos externos, que vão para as economias centrais. Então, ou seja, no segundo governo Dilma, o percentual da DRU aumentou de 20% para 30% e foi prorrogado até 2023. Então, só para a gente ter uma ideia, de 2005 a 2016, está ali, né? A DRU recolheu por ano 52 bilhões, mais ou menos. Em 2016, quando aumentou para 30%, foi para quase 100 bilhões. Em 2017, tirou da Seguridade 113 bilhões. Então, somado a isso, a gente tem já a emenda, né, de teto dos gastos que a gente já viu. Então, essas medidas, né, implementadas com todas as propostas que estão em curso, elas acabam, né, gente, com a materialidade da Seguridade Social. A gente sabe que o conceito não existe no etéreo. Ele existe quando ele é pautado na realidade, na demanda das classes trabalhadoras, né, e como na sua historicidade, né? Então, isso compõe, né, o que a gente vem chamando de ajuste fiscal permanente, né? E esse ajuste fiscal ele tem sido endurecido, aprofundado nesse momento, né? E o que a gente vem trabalhando lá no grupo de pesquisa? Que essa economia, né, internacional, essa ordem que a gente chama, né, contemporânea, ele exige um novo papel do Estado, né? Não dá mais para ser o Estado social, o Estado, né? Isso é impossível agora. Então, o Estado, hoje, diante dessas necessidades do capital financeiro, desse caráter parasitário, né? Implica numa apropriação singular dessa riqueza socialmente produzida, né? Então, todo o esforço produtivo pelos trabalhadores e trabalhadoras é dilapidado para garantir as condições de saúde do capital financeiro e do bem-estar do fluxo dos capitais. Essa é a saúde, né? Então, uma contradição se coloca, ou seja, no capitalismo independente, né, essas condições já são mínimas estruturalmente, né? Porque a gente não teve implementada aí um amplo bem-estar para distribuir, né? Então, olha o dilema que a gente vive. Então, o que se coloca, o que se encontra na disputa, né? No centro imperialista se encontra na disputa mecanismos de drenagem de riquezas nas economias dependentes cada vez mais duros. Então, o principal mecanismo tem sido a dívida pública. Então, para a gente ter uma ideia, né? Então, tudo isso para garantir o Estado tem um papel de garantir essa riqueza hiperconcentrada interna e externamente. Então, nisso se encontra o sentido da disputa pelo fundo público, né? Não é só interna. Então, a gente não está disputando o fundo público só a burguesia interna, a gente está disputando isso também com o centro imperialista. Então, é muita resistência. Então, essa disputa é uma disputa desigual e muito covarde. Pode passar, por favor. Eu vou passar rapidinho aqui, que daqui a pouco ela está me chamando. Mas tem três questões importantes, eu não vou poder aprofundar, mas depois a gente pode conversar. Por que é o desigual? Primeiro que o Estado, que é um Estado sempre de classe, da classe dominante, é o mediador dos recursos. Então, ele já coloca na política econômica os interesses do capital aí. Então, ele já constrange o fundo público, ele tem um plano real, ele já tem lá. Medida inflacionária, já tem uma série de medidas da política econômica que já constrange aí. Os recursos que sobram, né, depois de todo o ajuste fiscal, enfim, eles chegam através de políticas sociais que também já são refuncionalizadas. Já vem com mecanismos de gestão, já vem com determinados formatos, já vem, enfim, que entram, por exemplo, numa lógica da financiarização, da monetarização, né, que é algo além da privatização, né? Tem, por exemplo, a Katia Lima lá na UF faz estudo sobre isso na área de educação, né? Tem muita gente que faz isso estudo na área da saúde, né? Ela vai apresentar, enfim. Tem várias áreas que vêm se apresentando, até na área da assistência social também vem, por exemplo, eu estudei isso na área do microcrédito produtivo orientado. Tem várias, na área da agricultura familiar, enfim. Então,
é outra questão. Um terceiro elemento que torna essa disputa desigual vem sendo o que a gente vem discutindo lá. Eu esqueci até de trazer um livro para a gente dar aqui alguns exemplares, que são as expropriações, né? A gente vem trazendo a discussão também com a Virgínia Fontes, enfim, e aqui particularmente as expropriações dos direitos sociais. Ou seja, os direitos previdenciários, de saúde, do trabalho, da assistência, eles são importantes mecanismos de reprodução da vida, reprodução, né, do trabalhador, reprodução social. Eles possibilitam aí, né, o trabalhador e a trabalhadora deixar de vender a sua força de trabalho, por exemplo, quando eu ficar velhinha. Ou, né, eu quero chegar a uma longevidade bastante longa. Ou quando eu estou numa situação de desemprego, eu tenho um abono. Ou quando eu estou doente, então temporariamente eu fico fora do mercado de trabalho. Ou quando eu tenho alguma incapacidade, enfim, eu preciso receber um benefício porque eu estou incapacitada. Se não tem esses direitos, né, e agora? Ou eu estou inserida numa atividade laboral porque eu tenho uma periculosidade. Se eu não tenho esses direitos, quem é que vai pagar essa conta dessa reprodução no momento em que eu não posso, no momento que eu fico? O próprio trabalhador. Ou seja, o conjunto dos trabalhadores por si mesmos. Então, isso é uma supressão desse investimento estatal e isso há uma... né, e aí a gente está vendo que esse recurso não fica do nada, isso vai sendo transferido para mecanismos, digamos assim, de investimento, né? Isso não fica parado, isso não some, né? Essa transformação de direitos em mercadorias, né, numa situação, veja bem, em que nós, o conjunto da classe trabalhadora, em maior ou menor grau, enfim, estruturalmente já somos, pelo capitalismo dependente, remunerados abaixo do valor, né, da força de trabalho, que é uma tese do Rimauro Marini. Enfim. Então, alguns dados aí, pode passar, que eu acho que não vai dar tempo, mas só para ilustrar, depois eu posso passar os dados, agradecer aqui a minha orientadora de pós-doc, que é a professora Ivanete, esses dados, né, todos de 2012 a 2018, tanto no geral do orçamento da Seguridade, quanto da política de assistência, previdência e saúde, vai ser lançado um livro semana que vem ainda, não está publicado, Crise do Capital e Fundo Público, é uma coletânea, ela contribui com um capítulo, depois eu posso passar a referência para vocês. Então tem vários dados aqui, mas assim, de forma geral, para eu falar rápido, houve redução, né, das verbas na área da assistência, principalmente nos serviços assistenciais e no campo da gestão, e, por exemplo, houve um aumento dos recursos no programa Criança Feliz, que é um programa que, por exemplo, clientelista, que vai uma perspectiva contrária ao próprio Sistema Único da Assistência Social e ao próprio ECA, ao Estatuto de Criança e Adolescente. Então, é uma lógica aí muito esquizofrênica desse governo, né? Pode passar, por favor, só para a gente poder encerrar aqui. Na área da saúde, ela tem, além de vários dados, ela apresenta, então, estruturalmente um desfinanciamento da saúde, com redução de gasto para vários programas e várias ações, né? E na Previdência, o principal problema, além das desonerações, isenções, perdões de dívida, que eles apresentam vários anos, essa questão pode passar, por favor. Essa questão da centralidade pode, quem der da saúde. Depois eu posso passar os slides para quem quiser, tá, gente? Eu deixo com elas aí. Essa questão da centralidade, né, que desde os anos 90, determinar apenas uma das fontes de financiamento da Seguridade para a Previdência, que é a contribuição sobre folha de salário. Então, isso acaba mostrando uma conta na mídia que é a conta que não fecha, né? Ou seja, cada vez mais menos gente contribuindo, porque a gente aumentou a informalidade, etc. E mais gente precisando receber, né? Então, aí esse argumento, quer dizer, que não é falso se eles apresentam a conta dessa forma, né? E aí, para fechar, eu trouxe aqui um pouquinho para a gente colocar que caminho seguir, né? Bem, eu trouxe aqui, né? Não há outro caminho para a gente que não seja o de resistir e reagir, né? Então, o que a gente precisa
precisa reagir a todos os ataques, né? Mais um minutinho aqui eu termino. A gente está numa trajetória, por exemplo, eu gostei de ver um Lobão, não é um Lobão reacionário, né? É um Lobão de luta. Que bom, né? Porque a gente tem um Lobão radical. Porque, veja bem, lá no Equador, por exemplo, a gente vê uns vídeos, né? Você falou do Chile, tem o Equador, a gente tem a América Latina em polvorosa, só que o que a gente vem discutindo numa turma que eu estou fazendo lá no pós-doc do Mauiase, quer dizer, a gente avalia que na situação no Brasil está diferente. A gente está vivendo, veja bem, uma situação onde a gente precisa reagir a esses ataques, a gente não está reagindo. O que acontece, né? A extrema-direita, ela ganhou espaços que ela há muito tempo não tinha. Ela ganhou parte grande das massas. Das massas significa parte grande da classe trabalhadora. Então isso é um desafio para a gente, porque como, né? Então assim, retomar o trabalho de base, construir frentes únicas significa realmente esse desafio a enfrentar. O que é o trabalho, o que é a situação inversa que a gente vive aqui, né? E ao invés da gente reagir como lá, né? Os caras chegam e eles atacam, os caras chegaram até o governo, né? Com uma potência de tomada do poder, né? Só que aí chegou lá e eles só negociaram algumas situações mais decretos e tal, enfim. Aqui a gente está com uma trajetória muito ainda desarmada, né? Eles têm desarmado as nossas resistências, né? A avaliação que se tem é que justamente a gente está nessa fase, nesse gap, de ter saído desse fechamento desse ciclo da democracia de computação em 2016, que ainda é muito recente historicamente. Para uma classe, né, se reorganizar, 2 anos, 3 anos, ainda é, dentro do ponto de vista histórico, um pouco tempo. Então, mas como é que se faz isso? Como a gente se reorganiza? Na luta. Então, a reação, né, e a resistência, ela também é feita na luta. Então, eu trago aqui, né, a proposta da luta por direitos e a luta pela seguridade, porque, né, tanto Gramsci quanto o próprio Marx, eles demonstram que, veja bem, as lutas imediatas, a gente não pode se perder nas lutas imediatas, né? Mas elas vão dando sentido para que a gente vá construindo e se reconstruindo como reação e se fortalecendo como classe. Então, a gente não pode se perder na pauta dos ajustes, não, a gente retomar a reforma da Previdência, lutar contra a emenda, Constituição 95 para retomá-la, mas a gente não pode só se perder nisso, a gente tem que ver como é que a gente vai se reorganizando e construindo essas frentes e ir pensando lá na frente. Mas, como hoje, né, a luta pela manutenção de direitos, ela se coloca num cenário em que o capitalismo independente periférico, ele não pode mais preservar, ampliar, manter direitos, ela se torna uma luta interessante, estratégica para se pensar como resistência, né? Então, eu trouxe aqui essa ideia da luta por direito como uma estratégia, né, para intensificar a propaganda, a agitação e retomar esse trabalho de base. E aí, nesse GT que a gente está aqui da seguridade, eu acho que a universidade pode ter um trabalho interessante. Por exemplo, eu tenho um trabalho já há alguns anos, na área da assistência eu faço um trabalho de extensão com quem trabalha no SUAS, no estado do Rio de Janeiro, né? E aí eu acho que podem ter vários colegas que trabalham com as políticas de seguridade. Então, na área da saúde, da assistência ou da previdência, ou até na seguridade nas 3 áreas. Então, eu coloquei ali a ideia de mapear os sindicalizados que trabalham, pesquisam, tem projeto de ensino, tem projeto de pesquisa ou extensão nessa área, para a gente, de repente, fazer uma reunião, trocar ideias, que pode ser um trabalho interessante para a gente fortalecer o grupo aí. Então, gente, é o seguinte diálogo. Muito obrigada. Desculpa para estar com 39 minutos. Obrigada.
Obrigada, Ana Paula. Você viu que eu nem te avisei quando deu 30. Deixei, falei, não, se ela combinou 40, ela vai até os 40. E a gente vai passar para a Jaqueline. Eu combinei o seguinte com a Jaqueline, eu não ia te falar nada, é com ela que eu vou tomar conta do horário. Que ela é da... Na realidade, acho que nós fizemos, né, com nós mesmos as mesmas coisas, a mesma coisa que a gente fez com a Ana Paula, né? A gente colocou um curso inteiro, né, enquanto proposta. Bom, na realidade, acho que é importante a gente frisar que o falar de seguridade nesse encontro foi uma resolução, né, que veio da nossa base, e é importante também frisar que o próprio GTS-SA está intensificando esse olhar sobre a seguridade, porque muitas vezes a gente ou fica na saúde, ou fica na previdência, e a assistência social ela é menos, né, considerada no nosso meio, nos nossos debates. Muitos não acham que a assistência social, né, ela nos atinge. Então, a ideia, né, que a gente tem é realmente de começar a ampliar esse olhar do nosso GT. No sentido de sair desse olhar ou só sobre a saúde ou só sobre a aposentadoria e a gente ter um olhar realmente sobre a seguridade. É importante até ressaltar que a gente tem somos parceiros até por decisão congressual, né, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e que, enquanto proposta para o Seminário Nacional, que vai acontecer no primeiro final de semana de dezembro, todo o debate, né, vai ser focado, inclusive, na Seguridade Social, né, enquanto uma forma de fortalecer não só a luta em defesa da saúde do SUS, mas da Seguridade Social. Aí, como eu não estou com o meu dedinho, obrigada, porque está perto aqui, a pessoa também me enxerga, tanto assim, não pode. Então, aí pode passar para o próximo também, tá? Nesse aí. É que, na realidade, nós vamos fazer um recorte mais para a área da saúde, sobre a questão da seguridade, mas também colocando que é bem interessante, porque todo o processo de construção da seguridade veio de muita luta, né? E veio de uma luta em que nós consideramos que nós tivemos alguns ganhos, né, e tivemos também muitas perdas. Então, quando a gente coloca a Constituição aí, até pouco tempo atrás, a gente sempre fazia, né, debate sobre as limitações da Constituição, que principalmente, né, eu sou da área da saúde, e nós trazíamos os problemas que a Constituição tinha, inclusive como a complementariedade do setor privado, que não era essa, né, a proposta aí da luta pela democratização e pelo direito à saúde. Então, eu estava até brincando com a Ana Paula, falei assim, a gente sempre lutou para avançar em termos das conquistas constitucionais, e a gente chega, e para tentar, né, retirar algumas perdas, e a gente chega no momento que a gente quase que abraça a Constituição, peraí, fica esse restinho aqui, né? Vamos segurar um restinho que ficou. Então, e é importante frisar, né, que a Seguridade Social ela tem 3 eixos, a gente não vai parar nisso, se puder passar, né, que é a saúde, a assistência social e a previdência, pode passar. A Ana Paula já colocou. Eu tenho que passar também, eu estou pedindo para passar, eu vou deixar de olhar o meu. E aí pode passar também, acho que o importante aí, só um pouquinho, só volta um pouquinho, a Ana Paula falou bastante sobre a questão da seguridade, do financiamento, e quando a gente fala da preocupação com a desconstitucionalização, que nós não sabemos ainda como isso vai ficar nessa proposta, mas quando a gente olha aí, veja bem, o item 4, né, quando fala da irredutibilidade do valor dos benefícios, que é algo que sempre tem mantido, né, o entendimento das pessoas sobre a questão da própria aposentadoria, das pensões. E aí eu vou fazer até uma fala no inverso, né? Quando a Ana Paula fala do voltar às bases, debater com as bases, a gente tem escutado tanto absurdo da população que a gente, né,
que está recebendo mensagens, que alguns espaços, a gente sabe que as igrejas hoje, as mais conservadoras, né, têm utilizado bastante seus espaços para debater com as pessoas, que inclusive a gente já escutou quem diz que vai ser muito importante essa reforma da Previdência, porque depois da reforma o salário mínimo vai dobrar. E a gente falou, né, não sei se Beth estava comigo, o dia que a gente estava conversando com uma pessoa, ele disse, não, porque agora essa coisa, tudo que paga aí de pensão, aposentadoria, que dá um salário mínimo aí de graça para todo mundo, isso vai acabar, então agora os patrões vão poder dobrar o valor do salário mínimo. Então, existe uma crença, né? O que está sendo construído nos bastidores, foi no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, não tem essas coisas não, isso foi lá no Rio, é coisa do Sudeste. Então, são situações, porque nós não sabemos, assim, quando a gente pensa que a gente entende o que está acontecendo, ainda tem mais coisas, né, que estão sendo faladas. Por favor, Cláudia, obrigada. Pode passar adiante, porque toda essa questão, né, de onde vem o dinheiro da Seguridade, pode passar. E aí a gente vai falar um pouco da saúde, porque muitas vezes, principalmente nós, professores, a maioria dos professores tem uma certa distância, tirando aquelas pessoas que são da área da saúde, que trabalham diretamente com o Sistema Único de Saúde ou com SUAS, muitas vezes não conhecem o que nós temos, né, enquanto direito. E da mesma forma que a educação, né, a gente tem uma perspectiva de educação enquanto direito e não como mercadoria, essa é a mesma perspectiva da saúde. A saúde como direito e não como mercadoria. Então, quando a gente, né, eu sempre coloco que, apesar que a gente sabe, né, que a lei nem sempre ela é aplicada, né, não é aplicada, mas a importância do artigo 196 da Constituição, porque por mais que nós não atingimos, né, o direito universal de saúde a todos, nós sabemos que aconteceram alguns avanços aí ao longo das décadas. Nas últimas 3 décadas tivemos alguns avanços e, como a Ana Paula apresentou, com muitos ataques também, porque a partir do momento que você tem uma legislação que trata do direito universal à saúde e de possibilidades de financiamento, pode passar, por favor, de possibilidade de financiamento, a gente tem perdas também, como no artigo seguinte, você fala assim, olha, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas olha só, mas para a gente executar aí esse atendimento à saúde, a gente pode também fazer por terceiros, né? Ou por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, a própria Constituição, ela é tipo, no nosso caso, ela soprou depois mordeu, né? O 196 deixou a gente feliz e o 197 já traz outros, né? Já mostra a possibilidade, como é que funciona aí a barganha no Congresso Nacional. Pode passar, por favor. E no artigo 198, alguns aspectos, como a ampla participação da comunidade, que nós reconhecemos como um problema, que é institucionalizado por meio dos conselhos de saúde, e que, ao longo das décadas também, muitos foram cooptados e não têm cumprido aí o seu papel. Pode passar, por favor. E a gente tem, a letra está pequenininha, mas é só para colocar aqui esse artigo, ele diz, ele trata principalmente, olha, qual é a nossa relação com o privado. Então, a relação do nosso sistema de saúde com o privado é chamada de forma complementar, que eles dizem, né, que é pela complementariedade, e também se fala que não se pode ter o uso de recursos públicos, né, para instituições privadas com fins lucrativos. É bem engraçado, né? Essa proposta aí que está na Constituição. E aí tem o parágrafo 3º, que é importante, a gente marcou também, porque na Constituição Federal ainda é vedado, né, a utilização a participação de empresas de capital estrangeiro na saúde do Brasil. A gente só marcou aí porque na Constituição está assim, mas a situação não é mais dessa forma. Pode passar, por favor. E a gente... e aí tem, né, o artigo 200, a gente cortou algumas coisas, mas que vai explicando como o SUS funciona, e a gente deu ênfase à questão, inclusive,
na saúde do trabalhador. E por mais que tenha problema, muitas vezes as pessoas, se a gente perguntar aqui quem usa o Sistema Único de Saúde, as pessoas que têm plano de saúde, muitas vezes vão dizer, olha, eu não uso. Só que, na realidade, a totalidade da população brasileira, direto ou indiretamente, utiliza o serviço do SUS. Seja por meio da regulamentação, da Anvisa, de algum produto, né, por exemplo, do sabonete, do shampoo, né, ou dos alimentos, por meio das diferentes vigilâncias, mas nós temos, exatamente, você vai no consultório dentário privado, o funcionamento, os cuidados de biossegurança estão previstas, né, no contexto do Sistema Único de Saúde. Pode passar, por favor, Cláudia. E a gente tem, né, o que vem acontecendo ao longo dessas 30 décadas, dessas 3 décadas, né? Eu espero que a gente chegue a 30, por enquanto as 3 décadas. O subfinanciamento, como a Ana Paula mostrou, sempre existiu, mas que agora a gente está vivendo aí o aprofundamento desse subfinanciamento a partir da emenda constitucional 95. Nós temos aí também estratégias que é importante que a gente, da mesma forma que na saúde, na educação, ao longo das décadas, né, foram criadas estratégias para o desmonte da universidade pública, estratégia para mercantilização na saúde, aconteceu e está acontecendo da mesma forma. Então, nós temos, da mesma forma que nós dissemos que a gente tem lá na Constituição que diz que não se pode ter capital estrangeiro para explorar a saúde no Brasil, a lei que regulamenta a saúde no país, uma delas, né, a Lei 8.080, ela foi alterada em 2015. Então, aí se puder passar, por favor. Então, com essas alterações, a gente, né, aí pode passar adiante, porque isso já estava. Então, já tem uma alteração, olha só, a Lei 8.080, que permite a participação do capital estrangeiro. E isso aí foi na época do Cunha, em que ele estava, né, não, este Cunha, o Eduardo Cunha, em que ele já estava fazendo algumas articulações. Essa lei, ela foi, que é a Lei 13.097, ela foi aprovada em 19 de janeiro de 2015. E, na realidade, olha só, em 2014, lá na última semana de dezembro de 2014, o Eduardo Cunha, a gente usa o nome inteiro, né? Ele lançou uma PEC que, na realidade, ela tem tudo a ver com essa proposta de entrada do capital estrangeiro, que é a PEC 451. Se puder passar, por favor. É uma PEC que ela diz o seguinte: todo empregador é obrigado a pagar plano de saúde para seu empregado. Assim, sendo bem... pode passar, pode colocar uma adiante, porque esse é um pouco da complementariedade, né? Peraí. Peraí, deixa eu só... então, essa PEC, eu vou olhando aqui, se puder voltar então para o anterior, que eu falo, porque acho que vai ser mais rápido, mais um para trás. Que aí a gente fala sem... Então, a PEC 451, ela monta uma outra possibilidade de atendimento à saúde, porque você imagina se hoje, né, o entre aspas, que seria o plano de saúde, né, vou dizer assim, a população, quando a gente quer explicar para eles, né, o que é o SUS, da população, é o Sistema Único de Saúde. Então você volta lá para os anos 60, quando você diz, olha, o trabalhador, para ter assistência de saúde, ele tem que ter o empregado que vá pagar, né, esse atendimento, essa assistência. Então, a gente volta na década de 60, de 70, e é uma forma de você capitalizar, inclusive, os planos de saúde que vêm de outros países. E aí, se você, acho que a gente pode ir mais para frente para fechar isso, mas pode passar mais, pode ir para frente, porque a gente pode mais, depois a gente fala da externa, pode mais. E olha só o que aconteceu, lá em 2017, foi 2015 que foi aprovada, tá, essa lei. E em 2017
foi comprovado, né, que foi pago, né, pela ANIL e o Copador para o Cunha e et al. Por colocar, né, porque foi uma emenda Jabuti, tá? Essa lei que alterou a Lei 8.080, era uma lei que tinha a ver com COFINS. E colocaram essa alteração da Lei 8.080. Então, 2 anos depois, saiu essa denúncia, né, que faz parte aí das investigações que estão sendo feitas. E que é muito interessante que lá em 2015, o ministro da Saúde da época, que era o Arthur Quioto, ele foi no Conselho Nacional de Saúde dizer que era um grande avanço aprovar essa lei, porque o país precisava atualizar e o fato de não permitir a entrada do capital estrangeiro, a gente estava tendo problemas, né, para avançar. Eu não coloquei aqui, mas tem uma outra, 2 anos depois, em 2017 também, tem uma fala do Quioto, né, pós-impeachment, em que ele está num evento na Bahia e ele diz o seguinte, que os abutres do capital estrangeiro estavam tomando conta do SUS. É muito legal ver essas contradições, né? Muito interessante. Antes ele queria. E nesse contexto, né, que a gente foi colocando, então quando você cria um sistema de saúde para toda um público universal, então a gente teve também já de 2016 para 2017, a proposta dos planos populares de saúde, né, quando a gente sai por aí, isso já está funcionando, já estava até antes de ver essa proposta, né? Que é a consulta a R$50, o exame a R$20, R$30, esse já é uma proposta que também não saiu da gaveta, né, somente do governo Temer, era algo que estava engavetado lá na gestão da Dilma, que a gente conseguiu barrar em 2013 e que foi resgatado com essa proposta aí dos planos populares de saúde, que oficialmente não teve um avanço tão grande, mas a ideia era o seguinte, as pessoas pagam menos para as operadoras de plano de saúde, né, quem não pode pagar o valor cheio, vão ter acesso a um pacote de atendimentos, 5 consultas por ano, não sei quantos exames, etc. Mas tudo que for excedente, que for mais caro, a pessoa é atendida no SUS. Então, foi uma proposta de capitalizar as operadoras de plano de saúde que, com o desemprego, também perdeu, né, muitos, foram em um ano só, foi mais de 1 milhão, né, de contribuintes, porque perderam o emprego e perderam o seu plano de saúde. Então, a gente tem esse contexto de proposta. Aí, se você puder passar adiante, nesse contexto, assim, o que se espera para o SUS, né, que a gente traz, aí já foi os planos populares de saúde, e aí a gente tem uma outra questão que caminha junto. Então, com a alteração da Lei 8.080, de entrada do capital estrangeiro, com a PEC que está lá adormecida, né, mas ela está lá, 451, e a gente tem também Banco Mundial, junto com a Fundação Rockefeller, com a Organização Pan-Americana de Saúde, pode passar, que é uma proposta de cobertura universal. Então, porque a gente fala, nossa, que legal, né, cobertura universal, as pessoas já falam assim, olha, a gente está aí bem... que interessante. E, na realidade, quando você vai ver do que se trata a cobertura universal, o documento que foi produzido, né, pelo Banco Mundial, Fundação Rockefeller, OPAS e OMS, ela diz o seguinte, que você vai melhorar a qualidade de saúde da população, retira a contribuição de quem pode pagar, mas não tem disposição para pagar voluntariamente e fornece objetivos para quem não pode pagar, subsídios para quem não pode pagar. E eles estão chamando isso, né, de proteção financeira dos indivíduos, na ideia daquelas pessoas que, de repente, vão gastar muito com determinado problema de saúde, mas muda totalmente o processo que nós temos aqui no Brasil. Então, quando vocês viram lá no artigo 196 da Constituição, que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, nós estamos falando de acesso universal, nós não estamos falando de cobertura. Então, cobertura são aqueles termos, né, armadilha que se utilizam
e que muita gente, né, que trabalha no SUS, que tem feito a luta pelo SUS, diz, olha, mas que interessante, né, a proposta. Mas é uma proposta que, na realidade, muda totalmente o que nós temos como proposta para o Brasil de saúde, enquanto saúde pública, universal, com acesso universal, gestão 100% estatal. Se puder passar, por favor. E a gente tem aí algumas situações, como a gente viu no Peru, é hoje um dos grandes exemplos de laboratório para cobertura universal. Então, você vai criar sistemas aqui. Então, quem é que vai ter acesso ao SUS como se tem hoje? Os, entre aspas, miseráveis, que eles chamam, no caso do Peru, Seguro Integral de Saúde, que é o gratuito. Aí você tem o independente, que esse é para 80% da população, que é tipo assim, para qualquer cidadão que possa pagar. Então, o que é esse cidadão que possa pagar? É bem interessante. No caso do Ministério da Saúde do Peru, eles falam tipo assim, o garçom, a pessoa que vende salgadinhos na esquina, manicure, então tem uma renda. Então, tem que pagar a sua contribuição. E aí vem a microempresa, tem o empreendedor, né? O nome empreendedor é bem... se utilizam para tudo. E aí, qual que é a relação? Pode passar, por favor, com a entrada do capital estrangeiro? É que, por exemplo, a maioria, no caso, por exemplo, do Peru, as empresas, que são as seguradoras ou as operadoras desse seguro, que tem parceria com o Ministério da Saúde do Peru, são todas estrangeiras. Então, a gente entende bem como é que funciona esse processo, então, de se retirar, né, tanto o fundo público, mas também o da população. E nesse contexto aí a gente tem que, aí pode passar, por favor, quem é que já viu esse desenhozinho? O pessoal da área de saúde vê mais, da assistência social, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muita gente boa utiliza, né, como referencial. Vocês se lembram dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, lá na entrada aí do século XXI, e foi atualizado aí com 17 formas, né, de se melhorar a vida dos países. E a número 3, que é a verdinha, ela fala de saúde. E quando quando você olha, né, tipo saúde para todos, né, da mesma forma que é para melhorar a renda das mulheres, tem vários aspectos, eu falo que esse fala de água, terra, fogo e ar, você protege o meio ambiente, se vocês forem olhar cada coisa aí, é bem interessante, mas interessante que eu diga assim, é o nosso discurso, a gente quer proteger o meio ambiente, a gente quer garantir renda para as mulheres, tratamento de doenças, mas quando você vai na ementa, como é o próximo, no caso do objetivo 3, o objetivo 3.8, ele diz assim, atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços, aí depois termina, de qualidade, né, o serviço de qualidade, e a preços acessíveis para todos. Gente, é um Ctrl+C, Ctrl+V do documento do Banco Mundial, OPAS, né, OMS, Fundação Rockefeller, que está dentro e está no ajuste justo também, tá? Na parte da saúde está lá também. Então, a gente percebe que existe uma proposta, né, para a saúde, da mesma forma que para a educação, que está em curso. E usando as nossas propostas, muitas vezes, não nossas propostas, o nosso entendimento do que seria saúde. Então, você usa isso com um termo mais ampliado e depois, lá nas entrelinhas, você mostra o que quer dizer. E a seguir, acho que já... Aí pode passar, por favor. Aí a gente fala um pouco sobre qual é a perspectiva, né, do atual governo, né, para a saúde. O que a gente já percebeu, né? Uma restrição do controle social, que já era problemático, né, na 16ª Conferência Nacional de Saúde, a gente já percebeu, né, que houve uma intensificação sobre essa questão. Nós temos também essa ampliação do controle sobre os corpos das mulheres, por meio do Ministério da Saúde,
desde a publicação de uma nota dizendo que o Ministério da Saúde não reconhece o termo violência obstétrica, ao Senado resgatando a PEC 29, que tenta criminalizar todo tipo de aborto, inclusive aqueles no caso de risco, né, de vida da mulher, ou no caso de estupro, de feto anencefalo, ou seja, todas as condições, né, que nós temos. E em São Paulo, a Beth está aqui falando, foi uma proposta da deputada da Janaína Pascoal. Então, o projeto de lei que ela colocou e que foi aprovado, foi assinado, se não me engano, no mês passado, se não foi em setembro, foi em agosto, pelo Dória, que diz o seguinte, que as mulheres têm o direito de escolher fazer cesariana. Elas não têm o direito de escolher não fazer, mas elas têm o direito de fazer cesariana, de dizer que querem fazer cesariana, com a justificativa de que elas têm que ter direito sobre o seu corpo, etc. Mas, na realidade, faz parte do que a gente está colocando um pouco mais adiante, que tem a ver com o forte alinhamento desse governo com entidades e grupos conservadores da área médica. Realmente, em que já tem aí uma proposta, né, que nós já estamos vendo, né, um fortalecimento do modelo biomédico, né. Então, quando a gente vê lá atrás, no artigo 198, que falava da integralidade da assistência, o Sistema Único de Saúde criou, né, e ampliou o trabalho interdisciplinar, interprofissional, e a gente vê uma perspectiva, né, de ênfase ao modelo biomédico, ao olhar biologicista, né, ao tratamento e não só à prevenção. Em geral, então, é a medicina e as suas especialidades, é o que está acontecendo. Por exemplo, no hospital universitário da minha Universidade Federal de Goiás, no mês passado lançaram um edital para residência. Nós temos residência médica e residência multiprofissional. No edital para residência médica, toda a parte de remuneração, sem problema. No de residência multiprofissional, o edital dizia o seguinte, olha, você pode se candidatar, mas não existe previsão de recursos orçamentários ainda para as bolsas de residência multiprofissional. Então, a gente já começa, já vão acontecendo, né, essas iniciativas. E a gente percebe aí, né, o vínculo, né, deste governo também com as empresas farmacêuticas, as indústrias médico-hospitalares, as redes privadas. Então, já tem aí uma proposta das operadoras de plano de saúde, da Agência Nacional de Saúde também, de se ampliar ainda mais a questão. Não, agora não é ampliar, é de reduzir, de dizer assim, olha, você quer meu plano, mas você pode escolher para que você quer. Então, se você tem asma, você pode até fazer um plano para o tratamento da asma. Mas se aparecer câncer de mama, aí não é mais com a gente. Então, a gente tem aí um aspecto importante nessa questão dos planos de saúde e que a gente precisa fazer esse debate também. E enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, nós sabemos que muitas vezes, quando se criou o plano empresarial, né, há muitas seções sindicais hoje, inclusive algumas, né, vou dar o exemplo da minha, que é uma seção sindical do PROIFES, em que as pessoas se sindicalizam quando eles já dão papel, olha, você sindicalizando aqui, você tem a Unimed. Então, porque já é o plano com desconto, etc. Existe algumas vezes até modelo de solidariedade, etc. Mas a gente está falando da questão do plano de saúde, é porque nós estamos chegando num momento em que, com o processo de ampliação do desfinanciamento, com o descontrole, né, porque nós temos a Agência Nacional de Saúde, que faz, de uma certa forma, o controle das operadoras de plano de saúde. Mas, se vocês verificarem, os planos de saúde empresariais, eles não estão nesse controle. Então, por exemplo, se você tem um plano pessoal, o aumento de salário está sob o controle
da Agência Nacional de Saúde. O plano empresarial não. É o aumento que eles quiserem. Então, a gente conhece aí, né, situações, por exemplo, eles criam um plano empresarial, se não me engano, a partir de 2 a 3 pessoas. Então, uma coisa é quando você tem aí uma empresa grande, que você pode negociar 2, 3 pessoas, assim, tem aumentos aí abusivos de 20% a 50% anuais, né, desses planos empresariais. E a gente está falando dos planos de saúde não porque a gente apoia, mas é porque nós sabemos que a nossa base, a maioria, né, tem plano de saúde, mas a gente tem uma perspectiva de, a médio e a longo prazo, talvez não conseguir manter esses pagamentos, e a gente sabe também que com o processo de envelhecimento, o preço aumenta e a tendência é aumentar mais ainda. Então, a gente tem aí uma reflexão a fazer, inclusive, sobre o nosso papel para intensificar aí a luta em defesa do SUS. Não sei o que isso quer dizer, Beth. Pode passar, por favor. Não, mas eu cortei um monte. E só para trazer alguns aspectos, né, sobre a questão que vem junto, né, com a reforma da Previdência, porque aí quando a gente está falando do atendimento à saúde, por que nós estamos trazendo a saúde? Porque a partir de amanhã a gente vai debater, inclusive, as condições que levam ao adoecimento dos docentes da comunidade universitária. Né? Quando acho que foi o Lobão que falou, né, do suicídio, o suicídio é entre docentes, trabalhadores, estudantes. Nós temos aí um aumento do suicídio, doenças mentais. Então, e temos estatísticas que mostram que, com o aprofundamento da crise econômica, esses estudos mundiais mostram que várias doenças, né, nós temos aí uma perspectiva não só de aumento de doenças mentais, depressão, suicídio, mas também o aumento de epidemias. Quando a gente fala de epidemia de sarampo, não é porque, como diz o prefeito de São Paulo, que porque as pessoas não foram se vacinar, não. Faltou vacina. Se falta vacina uma semana no posto de saúde, nós temos uma perspectiva aí de médio prazo de uma epidemia. Então, a gente tem que começar a refletir sobre essas questões e que nos atingem também. E aí a gente traz a questão da reforma da Previdência, como a Ana Paula falou, a gente ainda tem algumas questões sendo debatidas, que me parece que não fecharam ainda, tinha algumas propostas que ficaram, mas a gente sabe que o texto base ele não se modificou. Nós sabemos, então, que tem a questão da idade, e que atinge, do aumento da idade, que atinge principalmente mulheres, né, e uns cálculos, inclusive, que nosso companheiro Amauri, que é aqui dessa universidade, fez por conta dessa alteração, porque antes era 55 anos para mulheres e 60 homens, passando para 62 mulheres e 65 homens, a perda da mulher em termos de aposentadoria, ela corresponde a 10% quando comparada ao valor, né, do homem, considerando o período de tempo que ela vai contribuir e o período a mais que ela vai ter que trabalhar. Temos aí o que fazer uma grande reflexão, que ainda não está claro como fica a situação das pensões. Nós estamos nas mãos, né, de leis ordinárias, leis complementares, e isso, né, então agora você passa por uma aprovação de maioria simples, e a gente, e a Ana Paula colocou, né, nós saímos do princípio de solidariedade, da universalidade, e para um modelo baseado no individualismo e de transferência do fundo público para o sistema financeiro privado. Ontem eu recebi um e-mail do Banco do Brasil, dizendo assim, teve a reforma da Previdência, tinha um vídeo. Aí eu respirei e falei, vou assistir. Aí o vídeo, um economista, de novo, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não lembro o nome do moço, né? Não preferi não guardar. Falando super bonitinho, pausadamente, o vídeo, e dizendo que agora com a reforma da Previdência, tudo que mudava, tudo que era bom, e que agora os trabalhadores poderiam calcular até
quanto eles iam, né, poder investir para receber depois. E aí termina fazendo propaganda do Fundo de Previdência do Banco do Brasil e colocando toda essa vantagem, né, de eu fazer para mim mesma, né? Então, assim, a gente tem aí o individualismo, mas é um individualismo que nós sabemos que não se aplica, né, também para a maioria da população. Né? Como é que... eu acho que isso deve... Eu não consegui ler ainda, né, o que saiu ali na oficina que teve hoje à tarde, mas a gente sabe que a classe trabalhadora realmente ela está muito difícil de se mobilizar, está assustada. E a gente percebe, já estou concluindo, tá, Beth? E a gente percebe uma dificuldade de mobilização, então eu vou, né, acho que a gente precisa, né, vou começar também com a fala da Ana Paula, nós precisamos retomar o trabalho de base, nós precisamos fortalecer os fóruns, e quando eu fui colocando todos os fóruns que nós temos que trabalhar, a gente percebe assim, o quanto nós estamos divididos, nós somos os mesmos. Nós somos os mesmos que estão lá no Fórum Sindical e Popular de Juventude, que está no Fórum de Defesa da Saúde, que está no Fórum de Defesa da Saúde Mental. Então, quando a gente vai para esses espaços, muitas vezes somos praticamente os mesmos e a gente precisa realmente fazer uma reflexão enquanto professores e professoras, como atuar no ensino, como atuar nas nossas intervenções, na comunidade, nos nossos projetos de extensão, como ampliar a nossa atuação para realmente fazer a resistência à luta. E eu tenho alguns estudantes que falam assim, professora, mas não tem o que fazer. Eu falei, olha, eu vim do país pior que esse. Né? E teve toda uma geração que construiu a mudança. A gente tem que acreditar, né, e temos que continuar fazendo a luta, porque sabemos, né, que o período está complexo, mas nós não podemos conseguir entregar o SUS, entregar a Seguridade. Né? Nós estamos lutando até hoje contra a reforma da Previdência de 98, né? Então é um pouco nesse sentido para a gente fazer uma reflexão, inclusive amanhã, sobre o adoecimento, sobre os ataques, o adoecimento docente, quais são as formas que nós podemos realmente, como que a luta pode ser também uma forma aí de busca aí de restauração pela nossa saúde mental, inclusive. Né? Eu acho que nós precisamos, porque temos que encontrar aí saídas e ampliar a mobilização e ampliar a luta. E, principalmente, pensar aí qual a nossa responsabilidade coletiva, enquanto docentes, né, e nós também aí no movimento sindical e nos fóruns, e nesse espaço de resistência. Acho que é isso, Beth.